A diferença entre identidade e essência. A capacidade de se tornar intuitivo, perceptivo e ter clareza para ver uma oportunidade onde ninguém vê. Isso é um talento natural ou é um presente das forças maiores? Eu vou trazer aqui explicações científicas e explicações da espiritualidade. Eu vou começar com uma explicação científica. A primeira é: o poder da intuição é o processo do pensamento inconsciente que o cérebro faz. A intuição é aquela sensação de saber o que vai acontecer ou pressentir a decisão a ser tomada. Isso acontece quando o cérebro processa muitas informações rapidamente com base em experiências passadas, em padrões sutis que nem sempre percebemos conscientemente. Estudo mostra que nosso cérebro é uma máquina que reconhece padrões. Ele capta sinais e transforma isso em previsões instantaneamente. Pessoas que têm essa autointeligência emocional ou vivência diversificada é uma biblioteca mental muito rica de positividade, permitindo que seu sistema intuitivo seja muito mais preciso. Estudos explicam que o cérebro opera em dois modos, rápido e intuitivo e o outro lento e analítica. A intuição pessoas assim têm a intuição muito afiada e percebem coisas muito rapidamente. A segunda explicação científica é o sentir o que os outros sentem, chamado de empatia. Ela vai muito além de compreender as emoções. Para alguns, é quase como viver os sentimentos alheios. São pessoas que captam a energia emocional de pessoas, de lugares. Isso acontece graças aos neurônios espelhos, células cerebrais que ativam quando observamos ou sentimos as emoções dos outros, criando assim uma espécie de eco interno. Por isso algumas pessoas apresentam ser melhores nisso. Uma pesquisa mostrou que as pessoas que têm maior empatia, elas possuem uma maior quantidade desse tipo de células no córtex pré-frontal, o que amplifica sua sensibilidade. A sensibilidade das energias emocionais. O estudo de Harvard de 2013 confirmou essa conexão. O nosso cérebro tem uma capacidade de perceber as coisas como um radar. E vamos para a terceira explicação científica. Algumas pessoas têm quase que um GPS, a sensibilidade de processamento sensorial ampliada. SPS. Pessoas que percebem o mundo de maneira muito mais intensa. Elas captam detalhes que passam desapercebido pela maioria das pessoas. E para alguns, isso é muito ampliado. Como funciona isso? O indivíduo que tem o SPS mais amplificado, ele tem um sistema nervoso muito mais reativo, processando estímulos como sons, cheiro, vibração, os 5 sentidos, né? Essas vibrações ele processa de maneira emocionais em uma profundidade única. E por que algumas pessoas são melhores nisso? Cerca de 20% da população nasce já com esse traço. Segundo a psicóloga Elaine Aron, acho que é isso que fala o nome dela, o que os tornam naturalmente atentos a mudanças sutis, como tensões no ar ou pressentimentos. Essas pessoas, elas pressentem eventos. A ciência explica que essa sensibilidade é biológica, dando a essas pessoas uma vantagem natural de sentir o que está por vir. E elas têm isso natural para saber o que está por vir, qual a decisão a tomar. A primeira explicação a partir da espiritualidade é a orientação divina, os escolhidos de Deus. Muitas tradições religiosas acreditam que certas pessoas recebem dons especiais diretamente de uma força maior. E esses dons vêm como habilidade de prever eventos, e discernir as energias. E como isso funciona? Esses indivíduos, pessoas que têm esse dom, seriam canais, médiums, que recebem as mensagens e insights divinos guiados por Deus.
ou por espíritos superiores, como anjo da guarda ou mentores espirituais. Um exemplo disso é, no cristianismo, temos profetas como Isaías, que receberam visões de Deus. No islamismo, temos o conceito que descreve a percepção espiritual concedida por Alá, a pessoa de fé pura. No espiritismo, temos a mediunidade em pessoas que são orientadas por espíritos amigos, por seus mentores ou até mesmo por espíritos não muito bem intencionados. Para a espiritualidade, no espiritismo, por exemplo, algumas pessoas nascem com esse talento mediúnico. Por essas explicações, a proximidade com o divino através da fé ou da pureza de coração que a pessoa tem será o que ativa esse dom. Para a espiritualidade no espiritismo, por exemplo, algumas pessoas nascem com esse talento mediúnico. E também seria uma característica biológica pela visão espírita, ou seja, são dons biológicos que nos conecta ou que nos permite ter uma comunicação com a espiritualidade. Então, o espiritismo de Kardec fica entre a ciência e a religião. A segunda explicação, ainda similar à anterior, seria uma conexão com o mundo espiritual. As pessoas são sintonizadas com algo invisível. Então, religiões e filosofias espirituais creem que existe uma capacidade que seria um resultado de uma ligação profunda com o universo ou com um plano além material físico. E como isso funciona? Prática como a meditação, a oração, podem afinar ou melhor sincronizar essa capacidade de percepção, até mesmo permitindo que as pessoas captam energias ou até mesmo vislumbrar um futuro, ou seja, eventos que ainda não aconteceram. Exemplo, no budismo diz que poderes como a clarividência surgem em pessoas que têm a capacidade avançada de meditação. Já no espiritismo temos os médiuns que se conectam no mundo espiritual para sentir presenças e prever eventos. E por que algumas pessoas são melhores nisso? A dedicação espiritual intensifica essa sensibilidade, como se fosse um rádio sincronizando uma frequência especial. Já em outras versões semelhantes, nascem o dom da mediunidade. Eles conseguem tornar-se um canal entre o plano espiritual e o plano material. E a última explicação espiritual seria o karma, ou as vidas passadas, como herança que o espírito traz. Algumas crenças sugerem que essa habilidade é um reflexo de experiências acumuladas em outras vidas, trazida para o presente. E como funciona? Almas que evoluíram ao longo dos tempos, carregando uma bagagem espiritual das encarnações passadas, uma sabedoria intuitiva, uma percepção mais aguçada. No hinduísmo e no budismo, o karma positivo pode resultar em dois, como uma intuição elevada e a capacidade de sentir energia, mesmo que muito sutis. No espiritismo de Allan Kardec também existe essa capacidade trazida de vidas anteriores, que faz com que o indivíduo tenha mais percepção aos eventos e consiga pressentir eventos que podem ocorrer ou até mesmo pressentir energia de outras almas. E por que algumas pessoas aparentam ser melhores nisso? Essas pessoas teriam um arquivo espiritual mais rico, seriam almas mais antigas, manifestando como pressentimentos ou sensibilidade energética mais apurada. E onde a ciência e a espiritualidade se convergem? A ciência nos relata que o cérebro é uma ferramenta poderosa capaz de processar sinais invisíveis e torná-los em intuições, percepções de forma muito ágil. Já a religião, por outro lado, nos convida a acreditar que existe algo maior, uma conexão divina ou espiritual, que transcende tudo o que possa ser explicável. Mas e se a verdade estiver no meio do caminho? Talvez aqueles que pressentem acontecimentos sentem energias de lugares, pessoas ou têm intuição aguçada, podem ter uma capacidade tanto biológica como alguma sintonia com o invisível. As duas forças se unem trazendo esses belos dons, trazendo equilíbrio entre a essência
e a identidade material. No método Hara, a ciência e a espiritualidade caminham juntas. Por quê? Entender as nossas virtudes de essência é fundamental para sairmos da culpa, da frustração, insegurança e medo imposta pelos padrões comportamentais que adquirimos ao longo da nossa existência. Mas não podemos deixar de lado a capacidade extraordinária que o nosso corpo biológico tem para reprogramar uma nova identidade. Se o nosso cérebro tem a capacidade de processar informações rapidamente, com base em experiências passadas, em padrões que não percebemos conscientemente, isso nos leva a entender que podemos, de maneira intencional, compreender as emoções e desenvolver a capacidade de usar o nosso cérebro intuitivo, tornando-nos pessoas com alta inteligência emocional. E como podemos fazer isso? Colocando novas informações em nossa biblioteca mental, através da ressignificação das experiências negativas. Esse processo traz para nós uma vantagem natural, a capacidade de usar de maneira consciente nossos neurônios espelhos, células cerebrais que ativa quando observamos e sentimos as emoções positivas. Isso explica a coerência vibracional, ferramenta do método Hara.